Também está em curso a campanha salarial. E essa campanha salarial briga por reposições salariais, né, que minimamente cubram a inflação, que desde fevereiro que o governo nos deve, por exemplo, 4%. Né, esses míseros 4%, e ainda não honrou esse compromisso. Então, a nível nacional, tem muitas bandeiras que a nossa seção sindical deixou de encaminhar, que nós nos propomos a fazer jus a essa relação com o nosso sindicato nacional. Então, nós da Chapa 2 estamos propondo a refundação da ADUNB. E essa refundação da ADUNB tem a ver com essa história de luta. Essa refundação da ADUNB tem a ver em fazer da Casa do Professor, por exemplo, um espaço de debates, um fórum público de debates. Por exemplo, recentemente, aconteceram discussões no âmbito universitário da avaliação docente. Essa avaliação docente poderia ter sido discutida lá na Casa do Professor, com encaminhamento de propostas aos órgãos competentes, ou minimamente levar a proposta para os nossos representantes, para que eles pudessem fazer gestões junto aos órgãos representativos. Também passou a discussão do estágio probatório. A nossa seção sindical, ela alertou-se depois que a discussão tinha passado. Poderia ter feito o mesmo com relação à avaliação docente. O mesmo também com a progressão funcional. Poderíamos também utilizar o espaço da ADUNB para esse tipo de debate. Para além de transformar também aquele espaço como um espaço de eventos acadêmicos e culturais. Fazer um espaço agradável, como disse a Baiana, com um café, uma livraria, sessões de cinema, por que não? Um espaço em que, de fato, o professor transite bem, abertamente, e com vontade de ir ao sindicato, com vontade de fazer o sindicato forte, com vontade de ver o sindicato com garra e transformá-lo verdadeiramente em sua instituição representativa. Outra coisa que nós primamos é pela prestação de contas. Infelizmente, nós não temos acesso à prestação de contas, porque a atual diretoria não publiciza esses dados para nós. Deixar um balancete na secretaria não resolve a situação, exatamente porque a nossa seção sindical não tem tanta frequência assim. Portanto, eu acho que é primar, pela prestação de contas, a veiculação minimamente no site da seção sindical. Há, inclusive, um repasse ao nosso sindicato nacional de forma equivocada. O número de filiados encaminhados para o nosso sindicato nacional está equivocado. Não temos somente 1.760 filiados. Temos mais de 2.300 filiados. Portanto, esse número deve ser passado ao Sindicato Nacional para fazer o repasse correto, conforme estatuto das duas entidades, da seção sindical ADUNB e do Antissindicato Nacional. Então, nós primamos por esse aspecto. Acho que a prestação de contas tem que estar disponível em tudo quanto é espaço público desta universidade, para que os professores e as professoras tenham acesso e possam questionar, se for o caso. Isso tem que ir à Assembleia para ser discutido em Assembleia, para ser aprovado em Assembleia. Porque, infelizmente, como eu já disse, está sendo um espaço atomizado, reduzido, ou simplesmente não respeitado pelas duas últimas gestões da ADUNB. Por exemplo, nós não decidimos em Assembleia que íamos encher o campus de faixas. Faixas, muitas das vezes, sem sentido, que não dizem muita coisa. Que, inclusive, a AGFIS, GDF, veio e multou
criou a nossa seção sindical por conta dessas faixas. E o dinheiro para o pagamento sai do caixa da ADUMB. E não teve uma deliberação em assembleia. Então, esse tipo de postura nós repugnamos. Nós decidimos também, a chapa 2, ADUMB para valer, que não vamos utilizar faixa para não cometer esse tipo de situação, para não onerar a nossa seção sindical. E, para finalizar, a universidade, agora é a Universidade Multicamp. Tem os 3 campi, Gama, Ceilândia, Planaltina, e a perspectiva de um 4º lá no Paranoá. Eu, inclusive, estou na comissão que discute projeto político-pedagógico, junto com o professor Renato Hilário, que tem uma atuação forte no Paranoá. A UNB expandiu-se. Agora falta expandir melhorias nas condições de trabalho desses professores que estão nestas unidades. Nós tivemos um debate no Gama, infelizmente, numa data inadequada, véspera de feriado, 30 de abril, inclusive com reclamações do próprio corpo docente de lá, e que tem muita coisa por fazer. Claro que uma sessão sindical não vai dar conta de uma pauta extensa, minimamente pode encaminhar essa pauta. Mas problema de estacionamento, problemas na travessia daquela rodovia que vai para o campus. Inclusive, teve um atropelamento recentemente. Problemas de internet. Aí não só no Gama, Planaltina, Ceilândia. Problema de transporte, também nesses lugares. Então, veja, a pauta sobrepassa, vai além de atuação de um sindicato como o nosso. Mas podemos, sim, fazer uma ampla discussão, ouvir esses colegas, ou, como diz Paulo Freire, fazer uma escuta sensível e encaminhar as pautas que, de fato, surgem desses campi. Então, uma outra questão que também reclama, a partir dessa realidade dos campi, é a moradia. Na moradia, nós temos que, minimamente, fazer uma comissão permanente. Não é uma comissão para se reunir 1, 2, 3 vezes. É uma comissão permanente que, de fato, dê conta de estudar a demanda, de observar a demanda por moradia, dê conta de observar os mecanismos, os procedimentos administrativos e técnicos para o encaminhamento da lista e dê conta de fazer proposta no sentido de atender grande parte do professorado novo que está à espera desta moradia. Portanto, mais uma vez, transformando a ADUMB, a Casa do Professor, numa sede de debates. Esse é um deles. E aí, pedi, então, aos colegas professores que nos ouvem, professoras e professoras, o voto na chapa 2, a ADUMB para valer, para transformarmos esse sindicato, um sindicato de luta e de conquista. Muito obrigado, até a eleição.